Salmo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Tu és grande e poderoso. Tu és o único Deus. Tu és louvável. Tens nos sustentado, tens livrado as nossas vidas do mal. Tens nos poupado, ó Senhor, de tribulações ainda maiores. E sabemos que por causa dos Teus escolhidos, os dias maus serão abreviados. Nós somos como a erva do campo, como a flor da erva. Secamos e murchamos, mas a Tua palavra permanece para sempre. Não passará nenhum i, nenhum tio, sem que tudo se cumpra. Recebe a nossa adoração, não porque tenhamos a capacidade de nos aproximarmos de Ti e Te adorar, mas porque o Teu Espírito Santo nos conduz a isso. Toma-nos pelas Tuas mãos e dirige, ó Senhor. Pega os meus pensamentos e molda-os, e tudo que façamos, glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino Cuidado Divino, número 165, que nos traz essa certeza de um Deus tão grande, tão poderoso. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti.
O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, afirma: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Fazendo uma reflexão íntima e pessoal, oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 14, nos diz: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Que isso seja consolo e a certeza do nosso perdão. Cantemos para a glória do Senhor o hino Amor Perene, número 88. Senhor, ainda cintilante, não lhe romper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre
versículo 1 ao versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Leamos juntos. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Vamos orar. Bendito Pai, grandioso Deus, nós nos submetemos inteiramente à Tua palavra e nós, ó Senhor, esperamos de Ti o consolo, a orientação, a certeza, ó Deus, das coisas que Tens preparado para a nossa vida. E rogamos que Tu ilumines o nosso coração, para que possamos entender a Tua santa e bendita palavra, conforme aquilo que está escrito, conforme o desejo do Teu coração, para que não sejamos contados com os incrédulos, como se a palavra, o evangelho, a boa notícia, esse texto sagrado que acabamos de ler, continue encoberto para nós. Revela-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós temos visto um mundo mais, entre aspas, civilizado. Nós temos notado que as pessoas têm combatido o crime. Não têm aniquilado o crime, mas combate. Também se combate o preconceito contra os homossexuais, se combate o preconceito contra aquelas pessoas que são pobres, contra as pessoas de origem africana, de origem asiática, mas as pessoas estão sempre dizendo: respeitem, respeitem, respeitem. Parece que falta pouco, porque só falta uma religião para que as pessoas digam: respeitem também. Parece que só falta o cristianismo ser respeitado. Porque o budismo tem sido respeitado, o islamismo tem ouvido um discurso de que precisa ser respeitado, as opções de gênero, as pessoas dizem que devem ser respeitadas, as pessoas dizem que devemos respeitar os pobres, os ricos, mas cadê o respeito ao cristianismo? A palavra de Deus diz hoje, no texto de Paulo aos Coríntios, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Esse era o evangelho que Paulo pregava e já naquela época não era respeitado. Não era tratado como que, olha, vamos respeitar os cristãos. Eles pensam diferentes dos judeus, mas eles são gente boa. Não havia isso. E ainda não há isso. Talvez um dia, o cristianismo seja tão respeitado quanto o budismo,
seja tratado tanto quanto outras religiões, e esses conceitos e preconceitos possam ser muito bem esclarecidos. Mas apesar de todo preconceito e de toda rejeição, o apóstolo Paulo dizia: temos um ministério. E o ministério não pode parar. Pelo contrário, não nos adaptamos, não rejeitamos, não mercadejamos a palavra, não negociamos os princípios e não abandonamos a nossa fé, não abandonamos as Escrituras. E o versículo 3 traz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Se as pessoas não entendem, não é por falta de pregação do evangelho. Se as pessoas não creem, não é por falta de argumentos lícitos, lógicos, cabíveis, tangentes. Não. É porque o Deus deste século, o falso Deus, aquele que é endeusado pelos homens, cegou o entendimento dos incrédulos. E por isso que as pessoas ouvem o evangelho, leem as Escrituras, recebem folhetos, ouvem mensagens, às vezes não tão claras, na televisão, ou no rádio, ou na internet, ou aquela salada, aquela mistura tremenda de conceitos de teologia, mas o grande causador da incredulidade no coração dos homens que ainda não creem no Evangelho é o Deus deste século. Mamon é chamado de Deus deste século. O dinheiro, o amor ao dinheiro é chamado de Deus deste século. Também um outro Deus deste século, muito comum, o ventre. Paulo diz que os Gálatas, eles adoram como que o seu próprio ventre. Eles vivem para comer, eles vivem para si mesmos. Até o próprio homem se torna o próprio centro. Mas não há um ateu que ainda nos dias de hoje, ao escrever, ele não deixe de escrever 2018 Anno Domini. Ele pode não crer no Senhor, ele pode não confessar o Senhor, mas ele vai ter que escrever 2018 depois de Cristo. Mesmo ateus, ainda tem que haver um reconhecimento de que o nascimento de Jesus dividiu o tempo, fez uma reviravolta na cabeça das pessoas. E a palavra de Deus, a partir desse instante, diz assim: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus, o Cristo, é a imagem de Deus. Há pelo menos alguns versículos, como o de Coríntios, que Paulo diz: o homem é a imagem de Deus. O de Gênesis capítulo 1 diz: Deus os fez imagem e semelhança de Deus. Há um outro texto em Colossenses que também menciona: e Deus os fez, Deus nos fez, fez o homem a imagem de Deus. Pois bem, no conceito do apóstolo Paulo, Jesus, como é mencionado em Romanos, ele é o segundo Adão. Esse segundo Adão tem a perfeita imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Imagem e semelhança são coisas distintas. Calvino, depois de pesquisar e entender o significado destas duas palavras, ele diz: ora, não foi Moisés que resumiu o termo imagem e semelhança apenas a uma palavra, a um termo, dizendo: Deus nos fez imagem dele mesmo. Na visão de Calvino, na visão de Moisés,
na visão da Escritura, imagem e semelhança não são duas palavras para andarem de forma paralela, mas quer dizer a mesma coisa. Deus os fez, imagem e semelhança de Deus. Mas isso foi antes do pecado. Depois que o homem pecou, toda a imagem de Deus no homem, toda a imagem e semelhança de Deus no homem foi totalmente deformada. Totalmente deformada. E uma vez Filipe falou para Jesus, pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque sim, realmente, Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus porque Ele é cheio de retidão e cheio de santidade. Ele é perfeitamente reto. Ele é perfeitamente santo. Nós muitas vezes até podemos dizer que estamos caminhando. Quando chegarmos no céu, aí sim seremos verdadeiramente santos no sentido mais profundo da palavra. Mas aqui na terra ainda não. Eu queria lembrar de Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24, que está escrito: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A imagem perfeita do Deus invisível. Não somos. Também, nesse mesmo espírito, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse deve ser o nosso alvo. Essa é a nossa caminhada. A nossa imagem e semelhança de Deus foi destituída, mas Cristo não. Cristo não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Pai. E que graças a Ele nós temos aprendido o que é justiça. Pegaram uma mulher em adultério, levaram até Jesus e disseram: Mestre, a lei manda, e tu o que dizes? E ele começou a escrever na terra. Não se sabe o que ele escreveu na terra, mas as palavras de Cristo foram claras e objetivas. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os libertinos veem nisso uma oportunidade para o pecado desenfreado. Pequemos para que onde houver pecado, a graça seja abundante. Paulo diz: não, pelo contrário. Devemos nos revestir para que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem e semelhança perdida. E aquela mulher que não foi apedrejada pelo julgamento de Cristo. Porque o que ela recebeu não foi a conivência com o pecado. O que ela recebeu foi graça. O que ela recebeu foi misericórdia. Porque se isso não fosse assim, Paulo teríamos que rasgar as páginas da epístola aos Coríntios, quando ele fala que devem ser disciplinados aqueles que estão junto com a sua madrasta, como aparece num programa televisivo, um tipo de incesto semelhante. Teríamos que rasgar, porque Paulo estaria errado. Não, uma das marcas da igreja é a disciplina. Uma das marcas da igreja que anda ainda nos caminhos do Senhor é a marca de fazer aquilo que é certo sem mercadejar as Escrituras. Mas a nossa retidão não é suficiente para exercermos a perfeita justiça e andarmos em perfeita santidade. Porém, o nosso Deus nos ensina a viver em amor, a viver em misericórdia, a viver caminhando pela justiça e andar fazendo aquilo que deve ser feito.
Há também uma outra verdade. O homem foi criado não só nesse aspecto de retidão e santidade, mas no que diz respeito à imortalidade. O homem não é eterno. Na Índia, as pessoas, antes de receberem a visita do pai das missões modernas, William Carey, o missionário William Carey, eles tinham por hábito, quando o marido morria, a boa esposa, porque aí vem o nome Sati, que significa a boa esposa, o marido morre e a boa esposa morre junto, na mesma fogueira. Isso era uma coisa cultural, mas o missionário ficou incomodado com isso, porque ele tem consciência, a sua alma imortal clama por vida, não vida só para ele, mas vida também para aqueles que estão morrendo. O que é que liberta dessa cultura? Jesus. Porque o homem deformado, cuja imagem está deformada, se não vier o Cristo, a imagem perfeita do Deus invisível, se o Cristo não encarna, se o Cristo não vem, se Jesus não morre na cruz, se Jesus não salva as nossas almas, esse é o valor da vida para aquelas pessoas. Mas Deus nos deu alma, imortais, que desejam viver, que têm sede de vida. Mas se não é o cristianismo, se não é Jesus, a pregação viva do Evangelho, as culturas continuam sendo culturas de morte, de destruição. Também diz a história, um piloto na Segunda Guerra caiu numa ilha da Ásia, e aí viu que um nativo vinha com a Bíblia na mão, e o piloto olhou aquilo e disse: vocês ainda estão usando Bíblia? Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Vocês ainda estão usando Bíblia? Nós, que já somos mais civilizados, já abandonamos isso. Ele pegou a Bíblia dele e disse: olha, se não fosse por esse livro, você já estava aqui. Ele era canibal. E não foi no ano passado que eu falei sobre o missionário John Panton, que foi pregar entre os canibais, pregando o Evangelho para que eles também abandonassem o consumo de carne humana. Quando Deus nos dá alma, Ele nos dá sede pela vida, e é Jesus que transforma isso. É Jesus que alimenta o coração de William Carey para dizer: deixe as esposas vivas. São os missionários que chegam e dizem: deixem as crianças no meu orfanato, como George Miller fez. Deixem esses homens vivos, não comam mais uns aos outros, não vos devoreis. O apóstolo Paulo usa essa linguagem figuradamente, mas os nativos da Ásia não, eram literais. E Jesus é quem diz também: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tira as crianças, prega o Evangelho para as crianças. Elas têm alma, elas têm sede de Deus, elas têm um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Ah, mas são crianças, pastor. E por que os pais queriam que Jesus tocasse? Quando Jesus toca no tempo, o tempo é dividido entre antes e depois de Cristo. Quando Jesus tocava em alguém, as coisas mudavam. Havia cura, havia transformação, havia alegria, havia paz. Quando Jesus tocava, tudo se transformava. E eles levavam as crianças e diziam: toca, Senhor, toca. E Jesus as tocava. A Bíblia fala de 5 vezes a palavra suicídio, 5 casos de suicídio. Na Bíblia toda. E todos eles que cometeram suicídio, Saul, perturbadíssimos, outros homens do Velho Testamento, atemorizados, sem esperança. Também o caso de Judas. Quem foi que entrou nele? O próprio diabo. Mas Deus nos deu almas imortais.
Deus está dizendo: valorize a vida. Quando o carcereiro de Filipos tentou se matar, próprio Paulo diz: não te faças esse mal. É um mal que se faz à própria pessoa. Gregos cometeram suicídio. Os judeus, lá nos dias de Macabeus, também cometeram inúmeros suicídios. Mas é justamente o cristianismo que vem valorizar a vida, porque nós temos almas imortais e que precisamos valorizar isso. É o cristianismo que ainda combate o aborto, porque Deus nos deu alma, nos deu vida, para que de fato nós vivêssemos e andássemos. Deixai vir a mim os pequeninos. Combate-se com o suicídio com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ainda diz a palavra de Deus que imagem e semelhança significa o seguinte: mutualidade, respeito uns pelos outros, amor fraterno. Diz alguns textos bíblicos, como, por exemplo, o texto de Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso algum tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quem é feito à imagem e semelhança de Deus, perdoa. Como Cristo perdoou, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado. Como aqueles que têm sido revestidos do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos, Estevão, cheio do Espírito Santo, orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando nós nos revestimos à imagem e semelhança de Deus, nós podemos dizer isso com sinceridade no coração. Diz o texto ainda de Colossenses 3, agora versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele fala de gratidão, ele fala de mutualidade, ele fala de aconselhamento, de instrução, e tudo isso com base não na filosofia, não na psicologia, não na ciência, não na história, mas ele diz com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, a fonte mais perfeita para transformar o coração do homem. Também diz o texto sagrado, com gratidão em vosso coração, que aí eu encaixo junto com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não foi justamente isso que Cristo fez? Cristo é um exemplo de hospitalidade. Cristo é um exemplo de gratidão. Não há murmuração em Cristo. Cristo, perfeito Deus, a imagem e semelhança de Deus. E por fim, Hebreus 3, versículo 12, Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Homens e mulheres, Deus criou. Uma mulher, ouvindo o Evangelho pela primeira vez, numa região muito áspera com as mulheres, disse: esse livro deve ter sido escrito por uma mulher. E o missionário disse: não, foram os homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Ela retrucou e disse: esse livro deve ter sido escrito por uma mulher, porque nunca vi as mulheres serem tão valorizadas e tão bem tratadas como em decorrência das Escrituras Sagradas. O cristianismo valoriza as crianças, respeita as cores, respeita o ser humano, respeita o homem criado à imagem e semelhança de Deus, e respeita a mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Não há escravo ou livre, diz o apóstolo Paulo,
nem homem, nem mulher, somos todos um em Cristo Jesus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, para nossa tristeza, a nossa imagem está deformada, acabada, não serve. Mas graças a Deus, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, o Deus que se encarna, o Deus Filho encarnado, está perfeita, intacta. Ser a imagem e semelhança de Deus é ser reto, justo e santo. Ser a imagem e semelhança de Deus é saber conviver com as pessoas socialmente. Ser a imagem e semelhança de Deus é saber valorizar a vida, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas e preservando a vida daqueles que ainda não nasceram. Valorizarem a vida de crianças, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. Valorizar a vida, não sendo a favor da morte, mas do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é o perfeito, sem sombra de dúvida, é a perfeita imagem de Deus. Amém. Seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre Jesus aceita para o teu louvor cantar. Faze que meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero guia sob a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para
todo sempre. Amém.